Capítulo 12, versículo 1. Amém? Tu és justo, ó Yahvé, Senhor. Quem sou eu para questioná-lo? Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Amém? Eu convido os irmãos a se assentarem, nós já oramos, e agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. O tema da mensagem é a longanimidade de Deus. Esse capítulo aqui, vocês vão entender porque que o Senhor está falando conosco nele. O capítulo 12, versículo 1. Primeiro, nós vamos falar sobre longanimidade. O que significa longanimidade? Longanimidade, meus irmãos, é paciência, qualidade de autodomínio diante das provocações, que não retalia impetuosamente ou castiga prontamente. Longanimidade é o oposto de raiva e está associado à misericórdia de Deus. O nosso Deus é longânimo, Ele é misericordioso. Nós podemos ver, nós não vamos abrir aqui, mas depois se os irmãos quiserem anotar, em Êxodo 34:6, Romanos 2:4, 1 Pedro 3:20, tem exemplos da longanimidade do nosso Deus. Nós estamos falando aqui de um profeta do Senhor, o profeta Jeremias. Jeremias, ele está entre os profetas maiores, né? Tem os profetas menores e os profetas maiores, mas isso não significa a relevância, a importância do profeta. Quando nós falamos assim, profetas maiores ou profetas menores, nós estamos falando do tamanho do livro, né? Então o livro de Jeremias é um livro extenso, então ele está entre os profetas maiores. E seu ministério foi de 626 a.C. a 586 a.C. O ministério do profeta Jeremias, ele foi dirigido ao reino de Judá. Então já havia a separação, né, das tribos. Então o ministério dele foi sobre Judá. Ele foi contemporâneo da profetisa Uda, de Abacuque, de Sofonias, de Ezequiel, Daniel, talvez também de Obadias e mesmo Naum. E foi o profeta Jeremias que escreveu esse livro. Ele foi instruído por Deus a escrever esse livro. Ele teve um escriba, o Baruque, que o auxiliou na escrita do livro, mas foi Deus que orientou Jeremias a escrever esse livro. Então ele escreveu por ordem do Senhor. E por ordem do Senhor também, o profeta Jeremias, ele não se casou e não teve filhos, porque viria um juízo severo. Então ele não se casou e não teve filhos. Ele era conhecido como o profeta chorão, como o profeta das lágrimas, porque ele se entristecia muito por ver o estado de Judá, o estado de idolatria, fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor, e aquilo realmente causava uma tristeza profunda na alma de Jeremias. Ele tinha um coração quebrantado e ele sofria por ver o povo da maneira que estava na idolatria, e Deus foi falando com Jeremias, e Jeremias sabia o que ia acontecer, o juízo que Deus estava usando Jeremias para profetizar para Judá. Então Jeremias realmente sofria com aquela situação, e ele foi repudiado pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos seus familiares, né, pelo povo de Judá. Então, a mensagem do profeta Jeremias, ela nunca foi uma mensagem popular. Ele estava na contramão do mundo, né? Nós podemos dizer assim. Então, ele estava pregando uma mensagem que ia ao contrário do que todos esperavam. Eu gostaria de ler com os irmãos Jeremias, capítulo 1, vamos ler lá no versículo 4. Deus convocou, às vezes a minha versão pode parecer um pouco diferente, que essa aqui é a versão King James. E Deus convocou Jeremias. Deus convocou ele para o chamado de profeta. Ele foi profeta durante o reinado de 5 reis. Nós já vamos ler aqui, ó. Jeremias, ele exerceu seu ministério no reinado de 5 reis: Josias, Jeoacás,
Joaquim e Zedequias. Desses reis aqui, somente o rei Josias era um rei bom. Josias, ele começou seu reinado a partir dos 8 anos de idade, após o falecimento de seu pai, que era o rei que antecedia ele. E aos 16 anos, ele começou a ter conhecimento de Deus. Então ele buscou tirar toda a idolatria que estava lá em Judá, tudo que estava acontecendo de errado, reconstruir o templo. Então ele foi um rei bom. Agora os demais reis que o sucederam, seu filho, não eram reis bons. Então nós vamos ver aqui o porquê que Deus convocou Jeremias. Então vamos lá, capítulo 1, versículo 4. A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação. Ou seja, Deus convocou Jeremias. Quando nós somos convocados, quando é convite, a gente pode aceitar ou não. Quando alguém te convida para algo, você pode falar, não, eu não quero ir, eu não vou. Mas quando alguém te convoca, agora você imagina você ser convocado pelo próprio Deus. E foi o próprio Deus que convocou Jeremias. Vamos ler aí na Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Então, antes que Jeremias fosse formado no ventre materno, o Senhor já tinha planos para ele. Antes que nós fôssemos formados no ventre materno, o Senhor já tinha planos para nós. O Senhor já tinha projeto para nós. E esses projetos não podem ser frustrados. Jeremias, quando Deus chamou ele, convocou ele para ser profeta, ele tinha 21 anos de idade. E ele não se sentia capaz. Ele falou assim, mas quem sou eu? Às vezes o Senhor nos chama, né? A gente fala assim, nossa, quem sou eu, Senhor? Ah, não, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Deus chamou Jeremias, vamos ver aí no versículo 6 do capítulo 1. Contudo, eu redargui, ó eterno Yahvé, eis que não sei me expressar como convém e não passo de uma criança. Moisés também falou isso com o Senhor. Se a gente ler lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés também falou isso. Então assim, quem somos nós? Às vezes a gente pensa assim, o profeta Jeremias pensou, quem sou eu? Eu não passo de uma criança, eu não sei me expressar, eu não sei falar. Mas aí o Senhor falou com Jeremias. Vamos acompanhando aí no versículo 7 até o 10. Entretanto, o Senhor me orientou, não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te. Assim diz Yahvé. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, mas também para edificar e plantar. Nós vimos aqui que Jeremias ele teve medo, né? Ele não se achou capaz daquela missão, mas o Senhor já tinha planos para ele antes que ele fosse formado no ventre de sua mãe, e é Deus que capacita. Deus chamou Jeremias, mas é o nosso Deus que capacita. No texto que nós lemos, que é o nosso texto base, no capítulo 12, versículo 1, nós vemos Jeremias, ele parecia indignado. Ele estava conversando com o Senhor de uma forma, de uma pessoa que tem muita intimidade. Tu és justo, ó Yahvé, Senhor. Quem sou eu para questioná-lo? Mas contudo, então Jeremias, ele estava falando com o Senhor, porque eu acredito, isso é eu conjecturando aqui, né? Que ele já estava por aqui. Porque Deus mandou Jeremias profetizar para Judá, porque algo estava acontecendo. O que estava acontecendo em Judá?
idolatria. Eu gostaria, os irmãos podem manter sua Bíblia aberta aí, no livro de Jeremias, que nós vamos ler bastante. Eu gostaria que os irmãos abrissem Jeremias capítulo 2. Deus usa Jeremias a proclamar a sua bondade para com o povo de Israel e como o povo amava o Senhor. O que quer dizer isso? Jeremias foi usado por Deus para falar para o povo de Judá o quanto Deus tinha operado no meio do povo de Israel. Antes que houvesse a divisão das tribos, aqui ele está lembrando de quando Deus tirou Israel do cativeiro, quando Deus atravessou com o povo pelo deserto. Vamos ver aqui, capítulo 2 de Jeremias, versículo 1 ao 3. Eis que a mim chegou a palavra de Yahvé ordenando: vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor como minha noiva nos tempos da tua juventude, como recém-casados. Estavas apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. Ora, Israel, meu povo, era sagrado para com Yahvé, como as primícias de sua colheita. Todos aqueles que se atreviam a devorá-los eram considerados agressores e culpados, e, portanto, a desgraça os perseguia até puni-los. Palavra do Senhor. Então nós vemos aqui o profeta Jeremias relatando para o povo como que era aquele primeiro amor de Israel, né? Eles seguiam o Senhor tirou eles do cativeiro, eles seguiam o Senhor pelo deserto e Deus o conduzia. Nós vamos ver aí no versículo 5 ao 8 do capítulo 2, Deus usa o profeta para questioná-los. Vamos ver aí, versículo do 5 ao 8. Assim diz o Senhor: o que encontraram os vossos pais de injusto em mim ou em minhas atitudes, para que se afastassem da minha pessoa? Obrigada, irmão. E partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos e sem sentido? Ora, eles me questionaram: onde está Yahvé, que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra de estepes e barrancos, por uma terra seca e de trevas, por uma terra que ninguém atravessa e na qual o ser humano não tem condições de viver? Entretanto, eu vos trouxe para uma terra fértil, a fim de que alimentasseis e aproveitasseis de todos os seus bons frutos e bens. Contudo, vós adentrastes e profanastes a minha terra e tornastes a minha herança abominável. Os sacerdotes não indagaram por Yahvé. Os intérpretes da Torá, a lei, a manutenção das ordenanças, nem me reconheceram, e os líderes do povo se rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome de Baal, seguindo deuses imaginários e inúteis. Então aqui o Senhor levou Jeremias a questionar aquele povo: o que eu fiz de injusto? O nosso Deus, ele é justo, ele é a própria justiça. No nosso Deus não há injustiça, mas Deus estava usando essa forma aqui, o profeta, para falar o que levou aquele povo a apostatar da fé. O que levou aquele povo a abandonar o Senhor? Por que Israel abandonou o Senhor? Então agora Deus estava usando Jeremias para falar com Judá. Por que Israel apostatou? Por que Judá estava idolatrando falsos deuses, deuses nulos? Nós vamos ver aí, no versículo 11 do capítulo 12. Deus fala que nem os povos pagãos abandonam os seus deuses, e Israel abandonou o seu Deus. Vamos ler aí no versículo 11. Acaso a notícia que alguma nação tenha trocado os seus deuses? E eles, na realidade, nem sequer são deuses. Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. O povo de Israel, o Senhor disse que ele cometeu 2 crimes.
Deus usa o profeta para falar aí no versículo 13. Vamos ler aí no versículo 13 do capítulo 2. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de águas vivas, e tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Então, Deus está questionando eles aqui, que eles abandonaram Deus, a fonte de águas vivas, para se prostrarem ante outros deuses. Ele está fazendo aqui uma comparação, que eles abandonaram a fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas, poços rachados que não retêm água. Quer dizer, se não retém água, não matam a sede. Eles abandonaram a fonte de águas vivas e começaram a querer andar com as suas próprias pernas, cultuando outros deuses, se afastando da presença do Senhor, tentando saciar a sua sede fora da presença do Senhor. O povo também hoje em dia tem rejeitado Jesus, que é a fonte de águas vivas. Hoje nós vemos muitas pessoas procurando beber água em cisternas rachadas, em poços rachados, que não retêm água, que não matam a sede. O ser humano, ele tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. E só que às vezes ele procura preencher esse vazio com esses poços que não retêm água. O ser humano às vezes procura preencher esse vazio com tudo que há no mundo. Com riqueza, com fama, com drogas, com bebida, mas nada disso preenche o vazio que o ser humano tem. Esse vazio só é preenchido quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, quando a gente se enche do Espírito Santo de Deus, aí esse vazio é preenchido. Se não fosse assim, meus irmãos, a gente vê casos de artistas que tiram a própria vida. Você vê artista que tem fama, que tem dinheiro, que tem casas bonitas, que tem carro, tem uma aparência bonita. Por que essas pessoas tiram a própria vida? Porque elas estão vazias, elas tentam preencher com tudo, menos com o nosso Deus. Elas viram as costas para Deus e não conseguem preencher esse vazio, e não suportam a dor de uma vida sem Deus, porque uma vida sem Deus é uma vida triste, é uma vida vazia, nada pode saciar. O profeta Jeremias aqui, ele foi usado para exortar, para falar com o Judá, contar a história de Israel, que Israel havia se tornado escravo das nações vizinhas, porque eles se afastaram do Deus vivo, a fonte de águas vivas. Nós vamos ler aí no capítulo 2, versículo 14 e 19. (2, 14 e 19). Porventura Israel, meu povo, nasceu para ser escravo, ou um simples servo nascido na casa do seu senhorio? Ora, então, por que foi que se tornou uma frágil presa de leões que rugem e urram contra ele? Reduziram a desolação à sua terra, suas cidades foram queimadas e as deixaram completamente desoladas e desertas. Até mesmo os homens de Nof, Mênfis, de Táfis, Dáfnis racharam-te a cabeça. Ora, não te aconteceu tal desgraça por teres abandonado a Yahvé, o teu Deus, no tempo em que te conduzia pelo caminho? Agora, pois, que adiantaria ir para o Egito beber as águas do Nilo? Ou que te valerá ir para a Síria beber as águas do rio Eufrates? O teu crime te perseguirá, a tua maldade te castigará, e a tua rebelião te punirá. Vê, portanto, e compreende logo como é horrível e amargo abandonar Yahvé, o Senhor teu Deus, e não preservar o teu amor reverente por mim. Palavra do Senhor. Então o profeta Jeremias, ele estava sendo usado aqui por Deus
para profetizar para Judá, mostrando o exemplo do que tinha acontecido. E Deus estava usando Jeremias para falar contra a idolatria, chamando o povo para se converter de seus maus caminhos, e Deus estava usando Jeremias para falar o que ia acontecer. Deus estava usando Jeremias para falar para aquele povo que a Babilônia ia os dominar, que Judá ia ser destruído, que Jerusalém ia ser destruído, mas o povo não queria ouvir, porque a mensagem de Jeremias, ela não agradava, era uma mensagem que não era popular. O profeta aqui, lembra, ao povo de Judá que Israel foi liberto por Deus, mas mesmo assim não serviram a Deus constantemente e se prostituíam com deuses pagãos. Capítulo 2, versículo 21 ao 25. Amém? Eu plantei como uma videira excelente de semente absolutamente pura. Como pudeste te deixar transformar numa parreira podre e selvagem? Ainda que te laves com salitre e com muito sabão, a mancha da tua iniquidade permanecerá gritando diante de mim, declara o eterno Yahvé. Como podes alegar que não te profanaste e que não correste atrás do Deus Baal e dos seus ídolos? Reflete sobre a tua atitude no vale e reconhece o que fizeste. És, portanto, como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, que no ardor dos seus cios sorve o vento. Quem será capaz de frear a tua paixão? Os machos que te procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no meio do cio. Não permitas que os teus pés sejam esfolados, nem a tua garganta fique seca, mas tu alegas, não tem jeito. Eu estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e continuarei correndo atrás deles. O povo ia com seus próprios pés, correndo atrás dos falsos deuses, nulos e inúteis, que não podiam fazer nada por eles. Hoje, irmãos, isso também acontece. Nós vamos ver aqui depois que no momento de adversidade, eles procuravam a Deus. Nós vamos ler no versículo 27. Até antes da gente falar sobre isso, vamos ler o versículo 27. Pois todos se curvaram diante de um pedaço de madeira e declararam: Tu és meu Abba, Pai, e uma lasca de pedra tu me geraste. Assim voltaram para mim as costas e não a face, mas na hora da adversidade clamam: ergue-te em nosso favor, salva-nos por misericórdia. Isso, meus irmãos, nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje também. Nós nem bem saímos de uma pandemia, ainda tem bastante casos ainda, mas a gente viu quantas pessoas buscaram ao Senhor durante essa pandemia, quantos joelhos se dobraram, e é isso que tem que ser feito. A gente tem que buscar a Deus mesmo, porque só Ele tem as palavras de vida, só o nosso Deus, só Ele pode, Ele que tem o controle de todas as coisas. Tá certo, a gente tem que buscar em Deus, e não em deuses nulos, inúteis. Nós temos que buscar no Senhor nosso Deus, Criador do céu, Criador da terra, de todo o universo, que nos formou, que já tinha planos para nós, antes que nós fôssemos gerados no ventre de nossas mães. É a esse Deus que nós temos que recorrer, o único e verdadeiro Deus. Porém, que quando cessa o problema e as coisas começam a melhorar, as pessoas se esquecem. Na hora da adversidade, todo mundo corre para Deus, mas na hora que as coisas começam a melhorar, as pessoas começam a se esquecer. E assim também é isso que o profeta Jeremias está sendo usado para falar aqui. O povo, quando está tudo muito bem, ele se esquecia do Senhor, se prostrava diante de outros deuses, cultuava deuses inúteis, mas na hora que chegava o problema, aí eles se voltavam para o Senhor. Então, Deus está usando o profeta para falar isso aqui. Hoje, Deus enviou seu Filho amado para o seu povo, e os seus não o reconheceram. A gente pode ler lá em João, capítulo 1, versículo 11, João
11, 1. Deixa eu ver aqui se eu coloquei certo. Não, perdão, irmãos. É João 1:11. Eu que me expressei errado aqui. João. Aqui está. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então Jesus veio para o seu povo e o seu povo não o reconheceu, não o recebeu. Mas porque eles não o receberam, o sangue de Jesus nos alcançou. Então nós que não éramos povo, hoje nós somos povo de Deus. Nós fomos alcançados pela graça. Só que depois desse amor, lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus se entregou por toda a humanidade, por toda a humanidade. Só que muitos estão fazendo igual o povo lá, correndo ao contrário, para longe de Deus. As pessoas estão correndo para longe de Jesus, quando eles deveriam estar virando a face para o Senhor Jesus, buscando a presença do Senhor Jesus. Como aquele povo lá atrás também virou as costas para Deus e não a face, muitas pessoas hoje não reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz. Ao lermos o tempo todo que Deus foi trabalhando, tratando comigo no livro do profeta Jeremias, tinha momentos que eu lia, eu falava assim: Senhor, parece que está falando com a gente hoje, parece que está falando conosco hoje, parece que escreveu isso agora, porque nós estamos vendo tantas pessoas correndo ao contrário, em vez de correr para os braços do Pai, virar para a face do Senhor, as pessoas estão dando as costas para o Senhor. Ao lermos o capítulo 3, nós vemos que o profeta é usado pelo Senhor para exortar a Judá, que estava cometendo os mesmos pecados de prostituição que Israel estava cometendo. Deus usa o profeta para chamar o povo ao arrependimento. Vamos voltar lá para Jeremias, lá no capítulo 6 de Jeremias. Vocês devem estar se perguntando assim: mas a irmã Cláudia leu lá no capítulo 12, versículo 1, o que tem a ver aquela indignação com Jeremias, com essa volta toda? É porque o nosso Deus está nos mostrando aqui, irmãos, que aquele povo, ele foi alertado. Deus, antes de executar um juízo, ele alerta, ele fala com o seu povo. E Deus estava usando o profeta Jeremias para chamar o povo ao arrependimento, para se converter dos seus maus caminhos. E Deus está alertando ele e usando o profeta para falar com aquele povo que viria um juízo. Mas se aquele povo se arrependesse dos seus maus caminhos e se voltasse para a face do Senhor, o Senhor não mandaria aquele juízo, mas o povo continuava na idolatria. Vamos ver aqui Jeremias capítulo 6, versículo 16. O profeta sendo usado pelo Senhor para chamar o povo ao arrependimento, voltar para o caminho antigo. O caminho antigo é a lei do Senhor, é a palavra do Senhor, é a presença do Senhor. E o Senhor continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho, agora pois caminhai por ele, então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo replicastes: não cremos nisto, não o seguiremos. Jeremias, ele foi proclamando, irmãos, o que Deus ordenou, o que Deus falou com ele. Só que a mensagem que Jeremias proclamava, ela não agradava o ouvido do povo de Judá, os reis de Judá, os sacerdotes. Aqui, Jeremias, ele era incansável em pregar a palavra do Senhor. E ele sofria por saber o juízo de Deus que viria sobre a nação de Judá, sobre o povo. Os juízos de Deus contra esse povo obstinado. No capítulo 12, no versículo 1, que nós lemos, que é o nosso texto base da mensagem, nós vemos Jeremias desabafando com o Senhor. Como eu falei no começo, ele já devia estar exausto, cansado, porque se você ler o livro do profeta Jeremias, tentaram matar ele. Ele era um profeta que você vê, ele não tinha família, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos, por causa do juízo que viria.
Eles não aceitavam, nem seus familiares, nem os sacerdotes, nem o povo dava crédito àquilo que ele está falando, não se convertia dos seus maus caminhos. E ele era incansável, ele pregava e ele sofria com aquilo, porque ele sabia o juízo que viria sobre aquele povo. Então aqui no capítulo 12, ele está desabafando com o Senhor. Porque ele estava assim, não é possível, Senhor, Tu és justo, ó Yahvé, Senhor, quem sou eu para questioná-lo? Contudo, eu gostaria de discutir contigo, tem versão que está escrito, pleitear contigo, sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem sem problemas. Às vezes, irmãos, até a gente faz essa pergunta. Quem esteve aqui no seminário de mulheres, a pastora Marli falou, não cabe a nós saber o porquê, Deus sabe, Ele tem o controle de todas as coisas, mas nós, irmãos, nós somos limitados, nós somos falhos, e às vezes a gente se pergunta, às vezes a gente fala assim, por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu isso, Senhor? Ô Senhor, porque olha só, muitas pessoas se questionam, por que, Senhor? Por que está acontecendo isso? Por que fulano lá não está na sua presença, mas está prosperando, está crescendo, está acontecendo? E, irmãos, isso não só é um questionamento aqui de Jeremias, não. Abra sua Bíblia, abra a palavra do Senhor lá no Salmos 73, para os irmãos verem, para a gente confirmar. Salmos 73. Asaf, ele chega a questionar o Senhor. Ele chega a perguntar, leia aí no Salmo 73, nós não vamos ler ele todo não. É só alguns versículos, tá? Para a gente confirmar que o Senhor está falando conosco aqui, ó. 73, vamos ler aí no versículo 3. Porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Se você continuar aí, pode continuar no Salmo 73. Vamos lá no versículo 12. Assim são os ímpios, sempre seguros e acumulando riquezas. Vamos ler o 13 também. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Aí agora vamos lá para o versículo 17. Até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Vamos para o versículo 27 agora. Eis que perecerão os que de ti se afastam, tu exterminas a todos os que te rejeitam. Versículo 28 agora. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. No Salmo 37 nós vemos também o salmista falando aqui na palavra do Senhor, Salmos 37, versículo 1. Não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que não é só questionamento. Aqueles homens lá do passado, eles também questionavam. Eles também tinham esse questionamento igual o profeta Jeremias aqui. Porém, que nós vimos aqui no Salmo 73, Asaf falando, que aí ele entrou na casa do Senhor e ele viu o que estava reservado para aqueles que servem ao Senhor e para os ímpios. Então nós sabemos, se nós esperarmos somente nesse mundo aqui, irmãos, tudo aqui é perecível, tudo aqui passa. Olha, nem aqueles que vão descer a sepultura, que vão para o inferno, e nem os que vão para a eternidade com Deus vão levar nada deste mundo. A gente não leva carro, a gente não leva casa, a gente não leva roupa, nem a roupa no dia do velório a pessoa escolhe. Então nós não vamos levar nada. E aqui o salmista entendeu isso. Ele entrou na casa do Senhor, ele compreendeu o destino do ímpio, que é a condenação eterna, e compreendeu a salvação do justo, que é a eternidade com Deus. A condenação eterna é viver a eternidade longe de Deus. Se aqui as pessoas não suportam viver, tem um vazio, ficam procurando em tudo quanto é lugar, pela falta de Deus, imagine uma eternidade sem Deus. Não quero nem imaginar. Nós vemos aqui
Outros homens de Deus, né, como nós vimos aqui, cansados de tanta perversidade. Irmãos, às vezes a gente olha assim, é tanta corrupção, é tanta maldade na face da terra, que às vezes a gente fica se perguntando, às vezes a gente fica indignado com tanta coisa, né? Você vê tantas pessoas passando necessidade, passando fome, e poucas pessoas com muito, né? Essa corrupção em tantos governos, e a gente fica pensando assim, até quando? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E o nosso Deus aqui, Ele usou o profeta Jeremias para profetizar juízo, para que aquele povo se arrependesse. Deus usou Jeremias para falar com aquele povo, vai acontecer isso, isso e isso. Vocês vão ser cativos, vocês vão ser levados para o exílio, eu vou destruir Judá, Jerusalém vai ficar em ruína. Só que as pessoas não queriam ouvir o que Jeremias estava falando. Parece com os dias de hoje, a gente falando do Senhor Jesus, falando da eternidade, as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir a verdade. Porque a verdade, meus irmãos, ela não enche igreja, ela não lota igreja, né? A verdade não lota igreja, não. Tem muita coisa aqui que o Senhor foi falando no decorrer aqui. Jeremias também enfrentou na época dele falsos profetas. Deus mandava Jeremias profetizar, falando que viria juízo, que ia acontecer, e os falsos profetas falavam, não é bem assim não. Ai daquele que falar aquilo que o Senhor não falou, falar aquilo que Deus não falou. Tem muita gente hoje pregando e falando o que o Senhor não mandou falar. Deus não mandou falar para você vir para a igreja que você vai conquistar sua casa própria, que você vai conquistar seu carro. Deus está interessado na salvação das nossas almas, onde nós vamos passar a eternidade. Eu gostaria de ler com os irmãos, vamos ver se vai dar tempo aqui, Jeremias, capítulo 23. Vamos lá no capítulo 23 de Jeremias, versículo 21. Os falsos profetas, o que Deus está falando aqui, meus irmãos? E hoje tem muita gente falando o que Deus não mandou falar. A igreja, se a gente olhar aqui, louvado seja Deus pela sua vida que está aqui nessa noite, louvado seja Deus pela minha vida, porque nós entendemos o chamado do nosso Deus, nós entendemos como Asaf entendeu, o chamado do nosso Deus, o que Deus tem preparado para nós, se nós ficarmos firmes na presença dEle. Porque a igreja poderia estar lotada, mas se eu estivesse aqui nesta noite falando, olha, você vai conquistar, eu vou profetizar para você, Deus mandou eu te falar, que você vai comprar um carro zero, você vai conquistar sua casa, aquele emprego. Deus não mandou, Ele pode, irmãos, pode, Deus pode infinitamente, mais do que nós pensamos ou imaginamos. Mas Deus está interessado na nossa salvação, meus irmãos, porque isso tudo aqui vai passar, nós não vamos levar nada daqui conosco. Jeremias 23, no versículo 21. Eu não mandei esses profetas, entretanto, eles próprios decidiram sair correndo, pregando uma mensagem que não lhes entreguei, mas que eles alardearam. Entretanto, vamos lendo aí mais um pouquinho. Entretanto, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam cooperado para que, ouvindo a minha palavra, viessem a se converter do seu mau caminho e da malignidade de suas ações. Vamos lá no versículo 25. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que proclamam mentiras em meu nome, afirmando, eis que tive um sonho, tive uma visão. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Versículo 27, eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo desprezar o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Então esses profetas, Deus usava Jeremias para falar algo, e esses profetas falavam que não era bem assim, que tudo ia ficar bem, tudo vai ficar bem. Teve um outro profeta também, aqui deixa eu ver se é no 28 aqui. No capítulo 28, deixa eu ver se é isso mesmo.
No capítulo 28, se você abrir a sua Bíblia, teve um outro profeta, que aí Deus já estava usando Jeremias para falar do tempo do cativeiro na Babilônia. E só que esse profeta aqui, ele falou que seria pouco tempo, que seria só 2 anos. E não era só 2 anos, era 70 anos. Deus avisou que o cativeiro seria demorado. Mas esse profeta aqui, ele pregou, falou, profetizou mentiras. Olha aqui, ó. 28, 12. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias nesses termos: vai e fala a Ananias, assim diz Yahvé, quebraste tu um jugo de madeira, mas em vez dele eu preparei um jugo eterno. Porquanto assim afirma... Peraí, eu acho que eu pulei aqui, meus irmãos, só um minutinho. Peraí. Eu acho que sim. Isso, perdão, tá, irmãos? Não é o 12, não. 28, 3. Dentro de 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar e levou para a Babilônia. Só que não foi isso que Deus falou. 11 até o 17. Então deixa eu ver aqui, ó. Então é isso, eu pulei mesmo. Olha aí no versículo 11, meus irmãos. E Ananias ainda esbravejou diante de todo o povo. Assim diz Yahvé: pois desta maneira que quebrarei o poder e o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Aí se você acompanhar a leitura depois em casa, você vai ver que esse profeta, ele foi morto, né? Ele morreu, o profeta Ananias, morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Foi um profeta que falou que Deus não mandou falar. Ai daquele que fala aquilo que Deus não mandou falar, porque ele estava conduzindo o povo ao erro. Em vez de conduzir o povo ao arrependimento, ele estava conduzindo o povo ao erro. Porque se uma pessoa sabe que vai vir um juízo, ele tem a chance de se arrepender. Mas quando a pessoa acha que vai ficar tudo bem, que está tudo bem, ele perde a chance de se arrepender. Hoje, os profetas, os homens e mulheres que têm pregado a palavra do Senhor, chamando o povo ao arrependimento, não lotam a igreja. Mas se você falar em prosperidade, se você falar de bens materiais, de revelações, fica assim, ó. Mas Deus nos chamou para falar a verdade. Está difícil, vai apertar mais ainda. Fica firme na presença do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, se você ler lá na carta dele, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, ele está falando com as pessoas. Sabe por quê? Naquela época lá, depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles estavam esperando Jesus voltar rapidamente. Só que para ele Jesus estava demorando a voltar. Quantas pessoas hoje em dia que a gente fala sobre Jesus, e as pessoas falam, mas vocês estão falando disso há tanto tempo, até hoje o Senhor Jesus não voltou. Tem pessoas que não acreditam, que acham que é conto da carochinha. Mas se você abrir sua Bíblia lá, já estou encerrando, tá, irmãos? 2 Pedro 3:9, Pedro aqui, ele estava falando por quê? Os falsos profetas, os falsos mestres que saíram de dentro da igreja, estavam questionando que Jesus estava demorando muito. Então, ele escreveu assim, ó, 2 Pedro 3:9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Às vezes, irmãos, a gente questiona, a gente fala, Senhor, por quê? Por que o Senhor está demorando, Pai? Volta logo, Senhor Jesus. A gente fala isso, né? Ai, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, porque está difícil. As coisas aqui estão difíceis. O mundo jaz no maligno. Mas Deus, meus irmãos, Ele está sendo longânimo. Porque Ele não tem prazer na morte do incrédulo. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, para a gente encerrar. Ezequiel 33, 11. Então lhes orientarás dizendo:
Tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos. Então o Senhor, meus irmãos, Ele não tem alegria na morte do ímpio, na morte do incrédulo, por isso que Ele está sendo longânimo. O profeta Jeremias aqui já estava impaciente diante da rebeldia do povo, diante da idolatria. Ele estava profetizando juízo e o povo não arrependia. Queimaram o rolo que Deus mandou ele escrever, né? Ele foi ler o rolo, lá queimaram o rolo, então ele sofreu perseguição. Então ele já estava cansado. Tem horas que a gente cansa, tem horas que a gente fala, Senhor, volta logo. Mas tem aquele familiar nosso que ainda não aceitou, tem aquele que está afastado. Então, irmãos, que nós possamos, nós que estamos na presença do Senhor, que nós possamos prosseguir firmes, que nós continuemos sim orando, né, por aqueles que se afastaram da presença do Senhor, igual outro dia o pastor Daniel pregou aqui. Conhecem a palavra. Então, a gente vai falar, às vezes eles já sabem, mas não deixe de orar, não deixe de ter esperança. Aquele que ainda não conhece, vamos falar para eles, né, da palavra do Senhor Jesus. Nós estamos vendo, irmãos, ainda não chegou a hora, mas nós estamos vendo a natureza gemendo, as coisas acontecendo. Deus está permitindo juízo na face da terra para que o povo venha se arrepender. O que aconteceu lá atrás no passado, na época do profeta Jeremias, nós temos visto acontecer o juízo de Deus hoje, essa pandemia, as coisas, o clima, tudo que está acontecendo, irmão, todas as coisas, Deus tem o controle. Deus não perdeu o controle, só que Ele está sendo longânimo. Ele está tentando não porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, mas quebrantar o coração do ser humano para se voltar para a face do Senhor. Então, quem ainda não aceitou o Senhor Jesus, ainda dá tempo. O Senhor está sendo longânimo, o Senhor está dando oportunidade, mas essa oportunidade vai cessar. Igual cessou lá, igual veio o cativeiro, igual veio o exílio e aquele povo sofreu, o dia do Senhor virá como ladrão, irmãos. E nós não sabemos nem o dia nem a hora do arrebatamento da igreja. Nós não sabemos, nós sabemos que está perto, mas não sabemos o dia. Então ainda há oportunidade. E é isso que Deus quer nos usar para falar com as pessoas, igual usou o profeta Jeremias. Deus quer usar você, meu irmão, como vaso de honra, para pregar para essas pessoas, para falar com elas, ainda há tempo. Isso tudo que está acontecendo aí, acorda, desperta, é o juízo de Deus. Deus está dando oportunidade, Deus está sendo longânimo, porque Ele não tem prazer na morte do incrédulo. Amém, meus irmãos? Eu convido os irmãos, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, né? Porque nós vimos aqui que pregar a palavra do Senhor é responsabilidade e fidelidade, porque ai daquele que pregar aquilo que o Senhor não falou. Então o Senhor está nos chamando para ser boca de Deus, para falar, para pregar, enquanto ainda há tempo. Que Deus te use, meus irmãos, grandemente, para chamar as pessoas para a presença do Senhor Jesus e ao arrependimento. Eu convido os irmãos a se colocar de pé para nós estarmos intercedendo agora por aquele familiar que você tem, que ainda não aceitou Jesus, por aquela pessoa que se afastou do caminho do Senhor, por aquela pessoa que está enferma, né? Apresentando também a nossa nação, o nosso povo, apresentando as nações, porque a natureza tem gemido, nós estamos vendo aí o juízo de Deus se cumprir. Que o povo tenha o seu coração quebrantado e se volte a face para o Senhor, né? Olhe para o Senhor, a fonte de águas vivas. Somente em Deus nós encontramos vida. Somente em Deus nós saciamos a nossa sede. Nada neste mundo é capaz de preencher esse vazio, somente em Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor meu Deus, pela Tua palavra, Senhor, revelada a nós. Ela é lâmpada, ela é luz, Pai, para todo aquele que nela crê, Senhor meu Deus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua longanimidade, Senhor meu Deus, pelo Teu amor, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, incansáveis, como o profeta Jeremias, que se derramam, que choram,
adoram, que buscam, Senhor. O teu povo, Senhor, está reunido aqui nesta noite, Senhor, para fazer igual o profeta Jeremias, chorar, clamar, orar, pedir por esse povo, por essa nação, Senhor meu Deus, para que os joelhos se dobrem verdadeiramente, para que as pessoas reconheçam que só o Senhor é Deus e não existe outro além de Ti, ó Pai. Pai amado, Pai querido, nós Te agradecemos, Senhor meu Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua longanimidade. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque com o Teu sangue precioso, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos deu oportunidade de salvação, e porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou naquela cruz, hoje nós temos oportunidade, hoje nós somos povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós Te agradecemos, Senhor, nós Te louvamos e Te exaltamos, Senhor, por todo o Teu amor, e nós declaramos, Senhor, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e não existe outro além de Ti. Só o Senhor é Deus de todos os povos, de todas as nações, ó Pai. Nossos joelhos se dobram a Ti, ó Pai. Nós Te exaltamos, nós Te adoramos, porque só o Senhor é Deus. Pai, quebranta os corações, ó Pai. Ó Senhor, meu Deus, alcança, Senhor, meu Deus, cada família, Senhor. Alcança os povos, alcança as nações, para que se convertam dos seus maus caminhos, Senhor, meu Deus. Quebranta os corações, Senhor, meu Deus. Ainda há tempo, Senhor, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, meu Deus. Nos usa, Senhor, como boca, Senhor, do Senhor, como vaso de honra, ó Pai. A cada um de nós, nos esvazia de nós mesmos, ó Pai. Que nós possamos estar cheios da Tua presença, da Tua unção, Senhor, meu Deus. Usa-nos, ó Pai, como vaso de honra, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, meu Deus. Alcança, Senhor, meu Deus, cada família, Senhor, aqui representada nesta noite, cada lar, ó Pai, cada irmão que está aqui presente, Senhor, nós Te apresentamos diante do Teu altar, ó Pai. Abençoa, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, meu Deus, o anjo desta igreja, Senhor, meu Deus, que é o pastor Daniel. Abençoa o nosso pastor, ó Pai, que ele continue, Senhor, sendo boca do Senhor, meu Deus. Ó Pai amado, Pai querido, como o ministério de Jeremias, Senhor, ele não foi um profeta popular, ó Pai. Aquele que prega a verdade, às vezes não é popular, ó Pai. Às vezes não é reconhecido pelo homem, mas é reconhecido pelo Senhor, ó Pai. Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, o pastor Daniel e a casa dele. Abençoa, Senhor, meu Deus, o ministério levando Deus a sério. Abençoa, Senhor, a nossa igreja de Grama, os nossos irmãos, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa, Senhor, os povos e nações. Que haja paz, Senhor, meu Deus, em Israel. Que haja paz em Judá, ó Senhor, meu Deus, em Jerusalém, ó Pai. Alcança, Senhor, meu Deus, o Teu povo, Senhor. Que haja conversão, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor, por toda a face da terra. E que todos reconheçam que só o Senhor é Deus, ó Pai. Pai amado, Pai querido, nós Te agradecemos, Senhor, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem nos sustentado, ó Pai. Se estamos aqui reunidos nesta noite, Senhor, é pela Tua misericórdia, é pela Tua graça, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor, meu Deus, e Te apresentamos, Senhor, a Tua igreja, Senhor, diante do Teu altar. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, ó Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo.